A vacinação contra a Covid-19 vem acontecendo em massa, mas a chegada de uma nova cepa, a variante Delta, especialmente agora aqui no interior paulista, vem preocupando as autoridades de saúde. Esse é o nosso assunto hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, gravando aí pelas plataformas online para a TV e a Rádio Câmara Bauru, para você que nos assiste, nos ouve em nossa programação. Nós já agradecemos o nosso convidado dessa edição, Dr. João Paulo Poli, ele que é médico infectologista do Grupo São Francisco Sistema Happy Vida, já gravou conosco algumas vezes e volta aqui para conversar com você que nos acompanha, dando alguns detalhes agora sobre a chegada dessa nova cepa. Doutor, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Vamos lá, então. A nova cepa, como já dissemos, já foi registrada em alguns municípios aqui do estado de São Paulo. Qual é a diferença dela para as outras variantes? A nova cepa, é considerada a variante Delta, ela tem uma capacidade de transmissão maior, ou seja, ela é mais infectiva. Ela é de 50% a 100%, dependendo dos estudos, outros até 95%, 97% mais transmissível do que a cepa original. Ou seja, até a capacidade de passar de uma pessoa para outra muito maior. Essa é a principal diferença da variante Delta. Isso significa que antigamente, ou pelo menos as outras variantes, as outras cepas, se um indivíduo inicial conseguia contaminar 2 ou 3 pessoas, se ele estiver contaminado com a Delta, qual é a capacidade dele de transmitir o vírus? A capacidade dele é muito maior. É muito maior. 2, 3, 4, 5 vezes mais capacidade de transmitir esse vírus, né? Então, assim, é uma variante que consegue uma disseminação imensamente não comparável com a cepa original. Uhum. Agora, doutor, falar que ela tem uma transmissibilidade maior do que as outras variantes, do que as outras cepas, não significa que ela seja mais letal do que as demais. Isso mesmo. O que está aparecendo é que, que as pessoas que adquirem a variante Delta, elas apresentam quadros mais leves, ou seja, quadros mais relacionados com sintomas tipo um resfriado, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, que é o nariz escorrendo, e não tem tanto assim aquela coisa da tosse, da falta de ar, daquele mal-estar tão intenso, ou evolução para quadros tão graves, como ficção de UTI, de ventilação mecânica, como as outras variantes, ou seja, ela é uma variante mais adaptável à convivência com o ser humano. Ela causa, aparentemente, menos letalidade. Até que ponto quem já está vacinado deve se preocupar com a variante Delta? Tanto para aqueles que só tomaram a primeira dose, como aqueles que já completaram e já tomaram a dose complementar? Então, todos os estudos mais recentes mostram que as vacinas elas são eficazes para evitar casos graves, veja bem, evitar casos graves pela variante Delta, mas não necessariamente impedir a transmissão, ou seja, impedir de você adquirir a variante. Então, você mesmo estando vacinado com uma dose, claro, uma dose já causa uma certa proteção, a gente sabe disso. Com 2 doses, a proteção é muito maior, mas não necessariamente vai impedir, você não vai estar totalmente protegido contra essa nova variante, até porque ela tem essa altíssima capacidade de transmissão. O que as vacinas vão impedir ainda nesse momento é a evolução para um quadro bem mais grave. Por isso que é importante a gente ressaltar que a vacinação em massa é preponderante, né, importante para diminuir o número de hospitalizações, internações e o aparecimento da doença em suas formas mais graves, né, doutor? Isso. A fase que a gente está vivendo da pandemia ainda é uma fase que a gente ainda tem o contágio amplo, ainda ocorre um grande número de casos e a vacinação nossa ainda não chegou na meta.
A meta é o quê? É ter 70% a 80% da população brasileira vacinada. Essa vacinação, quando atinge toda essa massa, realmente aí tem um impacto evidente, um impacto importante na transmissão. Até atingir essa meta, o que a gente consegue é evitar que aquelas pessoas que tomaram a vacina, que elas evoluam para casos mais graves, como ventilação mecânica e necessidade de UTI. É esse momento que a gente está vivendo ainda. Agora, doutor, alguns municípios já têm voltado atrás com relação à flexibilização naquelas medidas restritivas, né? Voltaram a adotar essas medidas aí por conta desses registros de contaminação pela variante Delta aqui no interior do estado. Existe uma preocupação maior com relação ao número de internações a partir de agora? Muitos leitos, né, e muitas unidades acabaram sendo desativadas ou tiveram as suas funções originais retomadas, né, deixaram de ser exclusivos para pacientes de Covid. Há alguma preocupação maior nesse sentido agora? Espera-se um número maior de internações? Olha, isso, por enquanto, é imprevisível, tá? A gente não tem certeza sobre isso, ou seja, não sabemos se as medidas de flexibilização, que muitas vezes não estão sendo muito permissivas, a flexibilização não está sendo muito coordenada, está voltando-se um abre tudo, um permita-se tudo. Então, a gente não sabe que impacto que isso vai ter na transmissão. O que a gente acha é que o número de transmissões vai aumentar, vai ter uma escalada agora para o mês de setembro, né? E, consequentemente, voltem a aumentar o número de casos graves. E, consequentemente, o desativamento do serviço de saúde, o desaparelhamento, ou seja, o fechamento de hospitais de campanha, o fechamento de postos avançados de Covid, as equipes sendo desmembradas, essas atitudes do poder público podem resultar numa perda de controle da pandemia novamente. Não é uma certeza, mas pode acontecer, porque são vários fatores juntos. Flexibilização não responsável, juntamente com desaparelhamento dos serviços de Covid. O que faltou em termos de gestão da pandemia, doutor, a ponto de chegarmos a uma situação de quase que, em alguns momentos, quase que descontrole mesmo? Então, teve várias falhas na condução da pandemia, né? Então, assim, muitas vezes a população muitas vezes não aderiu, né? Faltaram campanhas explicativas, os órgãos públicos, eles de repente mandavam fechar tudo, mas não investiram necessariamente o que precisavam na linha de frente, não aparelharam rapidamente os hospitais de assistência, poderiam ter fornecido insumos, preparar insumos, fazer provisões de assistência. A população ela se cansou porque ela não via uma ação muito efetiva do poder público. O poder público só mandava fechar, não explicava por quê, não falava, só fecha. A população também se cansou disso, né? A demora das políticas públicas, a principal demora das políticas públicas foi no início da vacinação, ou seja, demorou para o Brasil realmente aderir a um programa sério de imunização. Então, as vacinas demoraram para chegar aqui. Ela está caminhando bem agora? Está caminhando. Mas como a população brasileira é enorme, a gente ainda não conseguiu atingir a meta. Então, assim, foi muito... teve bastante despreparo do poder público, falta de logística, falta de aparelhamento, provavelmente má gestão do dinheiro público, enfim, são uma série de fatores. Bom, doutor, nós já sabemos então que quem está com a imunização completa, com as 2 doses já da vacina contra a Covid aplicada, mesmo assim corre o risco de se contaminar com a variante Delta.
cogita-se a aplicação de uma terceira dose já agora, ainda esse ano, já para os próximos meses, começando pelos grupos de risco, né, idosos, profissionais da saúde. Percentualmente, a aplicação dessa terceira dose, dessa dose complementar, deve aumentar a imunização, a imunidade até que ponto? Olha, o que os estudos estão mostrando, a necessidade da terceira dose é porque o nível de anticorpos cai consideravelmente depois de 6 meses das outras 2 doses, depois da aplicação. Então, a população não estaria mais protegida adequadamente. A terceira dose, ela vem trazer um booster. O que é um booster? Ela vem trazer uma força a mais na imunidade. Ou seja, ela vem provocar um aumento do seu nível de anticorpos, fazendo com que eles alcancem níveis bem mais altos e aí consiga te proteger pelo menos por quase 1 ano. Então, essa é a ideia, entendeu? Você sair de uma proteção aí de 50% com as 2 doses, 60%, principalmente para quem tomou a Coronavac, por exemplo, e chegar ali nos 70%, nos 80%. Então, você vai conseguir esse incremento no seu sistema imunológico, fazendo esse booster vacinal. E é o que provavelmente vai ocorrer agora a partir de outubro. E aí cogita-se também a aplicação de vacinas de fabricantes diferentes. Então, para quem tomou a Coronavac, as 2 primeiras doses da Coronavac, por exemplo, tomaria de outro fabricante, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, agora com essa terceira aplicação. Por que do ponto de vista de imunização, isso seria interessante? Isso é interessante porque você, mesmo que sejam vacinas diferentes, é contra o mesmo agente etiológico, ou seja, é contra o SARS-CoV-2. Você vai provocar a produção de vários tipos de anticorpos específicos, provocando o seu sistema imunológico de formas distintas. Ou seja, você fornece um tipo de imunizante que provoca um tipo de produção de anticorpo, outro tipo de imunizante causa outra produção de tipo de anticorpos. Isso aí você consegue ampliar o seu rol imunológico, ou seja, você consegue fazer com que você cerque melhor essas novas cepas. Perfeito. Bom, nós agradecemos a participação mais uma vez aqui conosco no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, do Dr. João Paulo Poli. Ele é médico infectologista do Grupo São Francisco, Sistema Rap Vida, e conversou conosco um pouco sobre esse aparecimento, esses registros da contaminação pela variante Delta aqui no interior do estado. Agora, o que é que nós podemos esperar em termos de internação, hospitalização, contaminação e transmissibilidade. E ainda conversou um pouquinho conosco sobre essa previsão de aplicação da terceira dose das vacinas agora a partir de outubro. Doutor, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Fique sintonizado em nossa programação e até a próxima.